Fala pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Wesley Lima, eu faço parte da equipe da Clínica Osteopatia São Paulo, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. E vamos ter a nossa segunda unidade aqui em Pinheiros, tá? Em São Paulo. E hoje a gente vai falar na nossa live sobre os órgãos genitais femininos e masculinos. Nós vamos comentar sobre o câncer de útero e o câncer de próstata. É muito comum a gente ter pacientes na clínica que vêm com essa sintomatologia, né, com essa patologia, e eles ficam meio desnorteados do que está acontecendo, o que pode ter causado, né, como que eles vão sair dessa. Então, a gente utiliza dos recursos da nova medicina germânica, do nosso conhecimento, e hoje eu vou trazer aí para vocês o Dr. Alan Borges, né, que é sempre o nosso convidado aí para poder falar sobre a nova medicina germânica, e ele vai comentar com a gente aí sobre alguns cuidados e quais são as percepções, algumas coisas que tem em relação ao câncer, né, relacionado ao útero e à próstata, que afetam tanto as mulheres quanto os homens, tá bom? Deixa eu convidar o Dr. Alan aqui. Deixa eu aprender como é que eu faço isso aqui. Vamos lá. Como é que eu chamo você aqui, Alan? Manda o link aí. Não sei mexer direito nesse Instagram. Como é que eu chamo você? Adicionar. Ah, chamei aqui. Beleza. A gente vai começar aqui com o Dr. Alan, tá? Um bate-papo sempre como fosse uma aula aí. Boa noite, Alan. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Bacana, tudo ótimo. Tirando esse universo meio perturbador que a gente está convivendo aí ultimamente, né? Mas quando a gente consegue estar num barulho tão grande desse que vem acontecendo, a gente precisa estar ajudando as pessoas, alertando elas, mostrando conhecimento, né? E aí, Rose, tudo bem? Não é porque a gente está vivendo um momento difícil que a gente não precisa estar cuidando da nossa mente, né? Cuidando da nossa psique, que isso é muito importante. Você sempre fala isso, né? Nos cursos, a gente utiliza isso muito na nova medicina germânica e na osteopatia, que a gente precisa estar cuidando da cabeça, né? Corpo, mente e espírito, certo? É isso aí. Eu acho que nunca foi tão importante, né, a gente cuidar disso, né? Nós estamos vivendo um momento que pede isso daí, né? Pede esse olhar um pouco mais integrativo, um pouco mais global, né? E a gente tem aproveitado esse tempo para poder levar conhecimento para as pessoas. Eu acredito muito nisso, que o conhecimento é o que vai transformar, né, esse nosso modelo. E hoje nós estamos pagando um preço muito alto por esse modelo, né? É um modelo de desencontros, né? Então, sem dúvida nenhuma, se as pessoas conhecessem um pouco mais conceitos como da nova medicina germânica e outras coisas dessa importância realmente para o ser humano, né? Uhum. Talvez a gente pudesse estar tendo um outro olhar, uma outra perspectiva, né, em relação a esse momento. Mas, enfim, ainda o que reina é o modelo tradicional, né, esse modelo voltado para a doença, esse modelo intervencionista, né, e que quando nós falamos de prevenção, quando nós falamos de tratamento sintomático, tratamento precoce, enfim, esse modelo fica muito perdido, né? Mas nós estamos seguindo, É isso aí. estamos E, tentando, né? e para a gente poder utilizar esse tempo, né, para exercitar a cabeça e apresentar novos conhecimentos, novas percepções, outro jeito de olhar, né? A mesma coisa. Hoje foi bacana porque eu li um livro, estou lendo, né? E ele fala muito da diferença de ver e de enxergar. Então, muito vai bater no que a gente vai falar hoje, que tem coisas que a gente vê uma coisa, mas a gente não consegue enxergar mesmo o que está acontecendo. E é essa nosso objetivo da live de hoje.
Então, como toda live eu trago o Alan aí para a gente falar da medicina germânica, a gente fala sobre um assunto. Então, o assunto de hoje a gente vai comentar sobre os homens e as mulheres, né? Que acometem muito, principalmente de repente de uma certa idade, que a gente vai falar aqui, que é o câncer no útero, né? Útero, ovário e o câncer de próstata. Por que que acometem tantos homens, né? Por que que tem... a gente vai falar um pouquinho da percepção dos exames, né? Do exame de toque, entre outras coisas. E eu queria que a gente começasse aí, Alan. Você prefere começar com os homens ou com as mulheres? Tanto faz. Ladies first. Então, primeiro vamos começar com as garotas. Né? Só para o pessoal entender um pouquinho, né? Dar uma introduçãozinha do que é, como que a gente enxerga isso, para depois a gente passar para a questão dos comportamentos. Sim. Esse tema é bem legal, até para a gente poder diferenciar para as pessoas, né? Trazer uma outra compreensão, porque muitas vezes, quando se fala do conceito da medicina germânica, a maioria das pessoas associam muito com uma questão psicológica, né? Coisas nesse sentido. E eu gosto de deixar sempre claro que não necessariamente nós estamos falando de psicologia ou de tratamento psicológico, ou que a doença seja psicológica, né? Nós estamos falando de respostas biológicas do corpo, né? E esses dois sistemas, esses dois órgãos, eu diria assim, 90% do que eles nos dão, né? Do que aparece neles, é mais respostas biológicas, coisas que nos conectam a uma questão bem animal, né? Quando eu falo o biológico, é o que é comum a todo ser vivo, né? Então, o que seria isso? Toda fêmea que tem útero pode sofrer esse impacto, né? Todo macho que tem próstata pode sofrer esse impacto. Então, quando eu falo assim de uma mulher, eu também posso falar de uma cadela, por exemplo, né? A cadela tem câncer de útero, né? Um dos tumores mais frequentes nos pets, né? Nas cadelas é o câncer de útero. Depois nós temos o câncer de mama, enfim, né? Então todo animal que tem isso, ele pode despertar essa resposta. E o animal não tem o compartimento psicológico, né? Então é importante a gente entender essas questões, porque muitas pessoas acabam perguntando sobre esse assunto, né? E quando a gente responde, parece uma coisa que a pessoa fica procurando uma explicação sempre nesse mundo psicológico para poder dar sentido para uma coisa que muitas vezes é 100% biológico, né? Então, quando nós falamos de emoção, isso também é muito importante, porque a gente cita muito essa palavra emoção, né? Emocional. E quando se fala de emocional, também as pessoas associam ao psicológico, né? Então, criou-se essa ideia de emoção, psicológico, terapia, humano demais, enfim. E é importante a gente desmistificar isso daí, porque o conceito de emoção, né? Quando a gente fala de emoção, traduzindo isso, seria um movimento. Então, emoção é algo que gera movimento. Isso é uma emoção. Então, você imagine o seguinte: a fome é uma emoção. A capacidade de procriar é uma emoção. Por quê? Porque gera um movimento. Não tem como você procriar sozinho. Então, um animal precisa lutar com outro animal, precisa conquistar a fêmea. É a gente, nós também, né? O cara vai para a balada, ele precisa lutar com outros na balada para conquistar aquela menina, enfim, que depois pode virar namorada, que pode virar esposa, e todo um contexto, né? Mas você precisaria ter isso daí, né? Então, esse ato, esse movimento, ele é uma emoção. E não tem nada de psicológico nisso daí. Existe uma necessidade real de conquista, acasalamento e procriação, e isso é comum, né, a todos os animais. Então, a gente chama isso de biológico, né? Então, o biológico, imagine o seguinte: o útero foi feito para quê? Para que tem útero? Né? Para procriar. Então, sim, biologicamente, ele exerce um papel de procriação. Não tem nada de psicológico dentro desse contexto. E aí nós vamos entender por que muitas mulheres estão tendo impactos, por que cada dia mais nós vamos encontrar doenças no sistema reprodutor feminino e masculino,
tá? Em decorrência justamente dessa mudança biológica. Antigamente as mulheres tinham 10, 12, 15 filhos e hoje lutam para ter um filho, quando querem ter o filho, né? Então Perfeito. tudo isso é importante a gente entender os impactos que vão, né, que vão acontecendo nesse órgão. Então, quando eu falar de biológico, todas as vezes que eu falar de choque biológico ou conflito biológico, é aquilo que iguala o homem ao animal, né? Então, é o que é comum a todo ser vivo. Isso é biológico. Então, todo animal sofre conflitos biológicos. E nós, humanos, além dos biológicos, nós temos o psicobiológico. O que seria o psicobiológico? Então, imagine o seguinte. Quando eu falo de psicobiológico, é porque eu estou incluindo a capacidade que o humano tem que os animais não têm. Que é a capacidade de pensar, é a capacidade de analisar algo, é a capacidade de fazer escolhas pautadas em uma vontade própria, ou pautado em um trauma ou qualquer outra coisa, mas eu tenho essa possibilidade. Uma cadela não tem. No período que ela está no cio dela, né, não tem essa opção. Ela não vai olhar e falar assim, ah, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem, eu não sei se é o momento de engravidar, porque vai que eu estou no mestrado, que eu vou perder meu emprego, a vida vai ser muito difícil, enfim, né? Ela não tem isso daí. Ela simplesmente vai sair no dia fértil dela, vai encontrar o primeiro cachorro na rua, eles vão, ou se tiver mais que um, eles vão lutar, vão disputar e, pomba, engravidou, segue a vida, um contexto 100% biológico, tá? Mas quando a gente olha pelo contexto psicobiológico, aí nós temos que olhar única e exclusivamente para o humano. Somente o humano pode sofrer impactos nesse sentido. Porque nós temos essa capacidade de olhar e fazer todo esse processo diante de uma escolha ou diante de uma situação traumática. Então, imagine o seguinte, os animais, imagine o índio, né? O índio mais primitivo, não o índio moderno, ele está ficando já mais ou menos igual ao humano, tá se perdendo, né? Vamos falar do animal, do humano, que está mais em contato com a natureza, aquele mais primitivo possível, né? Então, a filha do índio, vamos imaginar que ela menstruou no período normal, 11, 12 anos ali, ela menstruou, né? Então, ela menstruou, no próximo ciclo ela estaria grávida. Então, nós não iríamos olhar como se olha hoje. Uma menina hoje, se ela engravidar com 12, 13 anos de idade, ela vai ser crucificada, né? Por quê? Porque é uma criança, onde já se viu, não é o momento, não tem pai, não tem mãe para cuidar, aí já vão condenar os pais também. Enfim, né? Isso é o que eu chamo de humanização do processo, tá? Mas, se você menstruou, significa que você está apto a engravidar. Porque senão, né, o criador falaria assim, vamos dar a menstruação para a mulher com 30 anos de idade. Porque daí com 30 anos de idade, ela já fez tudo o que ela tinha que fazer. Ela já estudou, ela já fez a faculdade dela, ela já tem um mestrado, ela já tem pós-doutorado. Então, aos 30 anos, ela vai menstruar. Com 31, ela é mãe. Ponto. Né? Seria desse jeito, mas não é assim. Então, o que vem acontecendo ao longo da história? Nós estamos mudando a biologia, ok? Nós estamos interferindo diretamente com esse processo, porque nesse momento a menina vai estar sentada numa cadeira de uma escola, né? Estudando, sendo cobrada a isso daí, tá? E ela vai seguir todo esse processo. Então, quando a gente fala do biológico, a cada ciclo menstrual, a cada ciclo onde a mulher ovula e ela poderia engravidar, ela não engravida. Então, isso é um choque biológico. A gente precisa entender isso daí. Tanto é que é tão interessante, Wesley, às vezes a gente fala isso daí, eu tenho os médicos que trabalham comigo, tem a endocrinologista, tem ginecologista, né? E eles ficam até chocados, eu falo até bravos, porque não conseguem entender. Porque a gente começou... Hoje, é igual hoje eu atendi uma criança que estava com desequilíbrio de crânio, toda tortinha lá, né? E a mãe falou assim, mas não é normal ter assimetria na face? Eu falei,
a gente começa a ver o anormal com tanta normalidade que começa a ser normal. Então, né, é mais ou menos isso. Não tem essa questão. Não posso ter o corpo direito diferente do corpo esquerdo. Teria que ser igual, não é verdade? Só que o que acontece? Nós começamos a ver as mulheres menstruarem tanto que nós passamos a acreditar que a menstruação é algo normal, que a menstruação é fisiológico. Mas veja que interessante, nenhum órgão foi feito para sangrar. Então não teria sentido. Uma mulher lá atrás, que teve 15 filhos, ela nunca menstruou, ela só menstruou a primeira vez. Isso é muito interessante. Se você perguntar assim, se você chegar, tiver lá uma avó, e você perguntar para ela, uma avó que teve muitos filhos, tá? Não a que teve um, dois, essa já é avó moderna. Tem que ser aquela que teve 15, 16 filhos. Se você perguntar para ela, vó, a senhora menstruou alguma vez? Ela vai dizer não. A minha avó teve 7 filhos. E ela amamentou durante até os 50 anos de idade. Ela amamentou durante muito tempo os filhos dela e os filhos dos outros. Porque ela tinha muito leite. Entende o que eu quero dizer? Então, enquanto ela estava grávida e amamentando, ela não menstruava. Então, automaticamente, isso é uma pílula contraceptiva. Ok? Ela só menstruou, ela menstrua a primeira vez para dizer assim, olha, a partir de hoje você está apta a engravidar. Ok, vamos começar a pôr a fábrica para trabalhar. E aí, então, imagine, ela tem lá 40 semanas de gestação e vai amamentar o filho mais 2 anos, 3 anos, nesse período ela não menstruaria. Aí ela libera, próximo filho. E assim, imagina uma mulher que teve 10 filhos, ela ficaria 30 anos da vida dela, 35 anos da vida dela, nesse contexto. Se você fosse perguntar, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se você fosse chegar lá, a minha avó, o útero dela era perfeito. A mama, mas não tinha um cisto, não tinha um nódulo, não existe isso daí. Por que não existe? Porque os órgãos estavam exercendo seu papel biológico. Então, todo órgão que exerce papel biológico, ele está mais próximo do que nós chamaríamos de saúde. Então, você não iria ver essas coisas. Você não tinha tantas mulheres com câncer de mama. Você não tinha tantas mulheres com câncer de próstata, com câncer de útero. Você não tinha tantos homens com câncer de próstata. Mas quando nós começamos a nos distanciar da natureza, o nosso órgão não consegue entender isso daí. Então, é difícil eu falar assim, eu não quero ter filho, para um órgão que foi criado para ter filho. Entendeu? É a mesma coisa de você ter 2 pernas e você falar assim, mas eu não posso caminhar. O que vai acontecer com as suas pernas? Ela vai atrofiar, vai paralisar. Então, quer dizer, aquela estrutura que foi feita para exercer aquele papel não está exercendo. Então, quando a gente fala de um sistema reprodutor, é a mesma coisa. Então, o útero foi feito para colocar filho. Então, o primeiro critério que impacta o útero, olha só, passou ali, eu perdi o comentário. Aqui, minha mãe teve 15 filhos e fizemos o cálculo onde ela ficou grávida em 1/3 da vida dela. Olha só, tá vendo? 1/3 da vida da pessoa, ela passou procriando. Se você for perguntar para essa pessoa, ela não teve absolutamente nada, não existia isso daí, né? Então, vamos entender. Então, o primeiro impacto do útero é a sensação de não poder engravidar. Então, esse daí independe do que você pensa, independe do que você acha, independe disso daí, tá? Então, automaticamente, a primeira sensação é essa. Se eu não posso engravidar, automaticamente há um choque biológico, esse útero entra em um processo de atividade, o endométrio, todas as vezes que há o hiperestresse, todas as vezes que há um choque biológico ou psicobiológico, o endométrio cresce. Isso é uma característica. Por que o endométrio cresce? Ele cresce para poder segurar o óvulo fecundado. Então, ele vai criar o ninho. Então, a gente fala assim, o útero é o ninho. Então, ele vai aumentar o volume para segurar o óvulo fecundado. Se isso não ocorreu, ele sofre um choque biológico e ele entra num segundo momento de um processo em que vai acontecer o processo de descamação. Então, ele vai descamar, iniciarão os processos de cólica e esse endométrio, esse sangue, vai ser eliminado na menstruação.
Quando que isso não vai acontecer? Somente quando engravidar. Porque quando a mulher engravida, não há o choque biológico, ok? Hoje pode existir um choque psicológico, né? Puxa, engravidei, minha vida vai acabar, né? É outra coisa. Mas o choque biológico naquele ciclo não aconteceu. Então, automaticamente, não há motivo para o endométrio descamar e sangrar. Então, naquele processo agora, que a gravidez é outro processo biológico, ele vai seguir de acordo com o que foi programado pela natureza, conforme com o Criador programou para a raça humana. Então, nós vamos lá ter as 40 semanas até chegar no momento em que iniciam-se as cólicas agora, que são as cólicas do parto, automaticamente para você poder expulsar o bebê. Então, isso seria um ciclo biológico perfeito. Então, por isso que eu disse, se a mulher a cada ciclo experimentasse isso, você não vai ter a questão da menstruação. Se você olhar hoje uma cadela, qual cadela que menstrua? A cadela que menstrua é a cadela que eu falo que é a cadela domesticada, ok? Isso é importante. É a cadela nossa, é a de madame, é a cadela que veio para viver uma vida humana. Então, ela não é mais um animal, ela é a gente fala que humanizou o animal. Então, naquele ciclo, onde ela está no período fértil dela, o dono não deixa ela fecundar, o que acontece com ela? Ela sofre um choque biológico, o útero descama e ela menstrua. Então, só ocorreu esse processo em decorrência do que ela viveu, ok? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Consequentemente, a cada ciclo que eu dou mais possibilidade para essa cadela desenvolver um câncer de útero. Tanto é que hoje, além do outubro rosa para a mulher, você tem o outubro PET. Então, veja que loucura, né? Justamente para você fazer diagnóstico de câncer em animais domesticados. Lá na natureza, se eu pegar uma cadela da natureza, tá bom? E eu for investigar, você vai ver que ela passou a vida inteira sem menstruar. Porque cada ciclo, a não ser que aí seria a segunda possibilidade, tá? Que é quando a fêmea não encontra o macho certo. Então, se nós fôssemos levar para o mundo animal, aquela cadela, no dia do cio dela, não teve nenhum cachorro para aparecer ali. Se o cachorro não está presente, ela sofre um choque biológico e, novamente, vai menstruar, ok? Então, se a gente fosse olhar na vida da mulher, tá? Pode ser que a mulher não esteja segura com o parceiro que ela tem. É uma outra sensação. Ela pode não estar segura com o momento do que ela pode estar vivendo. Né? Então, imagine, um homem que não traz segurança para o ninho. Às vezes, o homem tem algum vício, como beber demais, esporte demais. Enfim, tudo que faz com que, de alguma forma, ela sinta alguma insegurança em relação ao parceiro. É na natureza, a fêmea que não tem o macho ganhador, não tem o macho para cobrir ela no momento que ela está fértil, ok? Então, se a gente fosse olhar no mundo atual, na atualidade, né, a mulher vem lutando, né, ao longo de uma história pelo seu espaço, pelo seu lugar. Tudo isso é importante. Eu sempre gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que a gente é machista, que a gente nós não estamos falando absolutamente nada disso. Não estou dizendo que a mulher não tem o direito de ocupar esse lugar. Enfim, não é nada disso. Só que a nossa vida, né, o que nós chamaríamos de saúde e doença, a saúde nada mais é do que uma balança em equilíbrio. E a doença uma balança em desequilíbrio. Ponto. Qualquer doença. Tá? Por quê? Se eu estou em equilíbrio, meu eixo neuroendócrino está funcionando normal, meu LH, o FSH, para o homem a testosterona, para a mulher o estrogênio, a progesterona, está tudo perfeito. Então não existe motivo para a doença habitar isso daí, ok? Então isso é importante. A partir do momento que há uma desarmonia, automaticamente meu corpo vai reagir. Então, trabalhar demais ou trabalhar de menos, sentir raiva demais ou raiva de menos, ter sexo demais ou sexo de menos. Então, tudo isso daí é uma desarmonia, tá? Então, a doença, ela sempre vai ocupar esse lugar da desarmonia. Aqui nós estamos falando de útero e próstata, mas a gente pode levar isso para qualquer doença. Se você fizer atividade física demais, você vai lesionar.
E se for sedentário demais, você também vai ter prejuízo. Então, é isso que eu quero deixar claro, tá? Não está nos Só extremos, que, né, Alan? exato. Só que o que acontece, né? A tendência diante dessa condição, por quê? Nós somos comandados, Wesley, e aí para todos que estão ouvindo a gente, né? Grande parte da nossa vida é comandado pelo subconsciente. Não é comandado pelo consciente. Nós temos a falsa impressão de que temos o controle das coisas, que escolhemos as coisas. Eu digo assim, nós somos escolhidos. Nós estamos aqui, nesse momento, não porque nós escolhemos estar aqui. Eu não cheguei aqui desse jeito. Foi a minha história, os meus traumas, as minhas necessidades que me trouxeram até aqui. E isso também aconteceu com você e com todos que estão aqui. Sim. E se em determinado momento a gente não olhar para isso, eu diria que essa pessoa ela vai morrer sendo comandada. Isso é interessante. Sim. Porque você adquiriu esses padrões lá na sua infância. Nós estamos falando de um processo adquirido até os 3 anos de idade. Nós não estamos falando de um processo adquirido aos 30 anos. Então, se você lá naquele momento assumiu esse comportamento, você pode viver a vida inteira escolhendo não ter um filho. Você acha que escolheu não ter um filho. Só que a sua biologia, os seus comportamentos, modificaram tanto que não te permitiram sentir a necessidade de ter um filho. Olha só, isso pode acontecer. Né? Sim, é fato isso daí, tá? Então, quando a gente vê esse processo que a mulher, né, ela vem seguindo, e depois nós vamos falar do homem, tá, para não achar que nós estamos falando só de problema da mulher, não. Mas esse processo que ela vem construindo ao longo da vida está fazendo com que ela se distancie muito do comportamento biológico. E você está vivendo uma vida 100% humanizada demais. Então, Sim. aquele órgão que foi feito para procriar, hoje ele é feito para menstruar. Então, esse órgão, a cada ciclo... olha só, imagine assim, ó. Se eu sofro um trauma, e sofri um trauma, eu vou ter um processo inflamatório. Após um processo inflamatório, eu tenho cicatrização. Uma estrutura cicatrizada, isso é uma regra. Toda estrutura que inflamou e cicatrizou, o próximo passo dela é ficar mais densa. Ok? Então, cada ciclo que o útero passa por esse processo, ele fica mais denso. Porque você tem fibrose, você tem cicatriz. Um órgão mais denso, ele vai ter um prejuízo funcional não só pensando no próprio órgão, mas se a gente ampliar pela visão que nós temos da osteopatia, esse órgão denso, toda estrutura densa, ela cria forças de tensões. Ele vai arrastar uma pelve, vai arrastar uma lombar, vai bloquear uma sacroiliaca. Vai comprimir uma bexiga. Isso eu estou falando, entendeu? Isso aí pode te dar uma dor lombar. Quantas mulheres têm dor lombar, fazem uma esterectomia, a dor lombar desaparece? Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E por que esse órgão... dessas questões do útero, né? Não só na lombar, né? Porque hoje, por exemplo, uma cicatriz de esterectomia, ela estava tão rígida que chegou a dar dor no ombro da minha paciente. Então, tinha infiltração, estava fazendo tudo no ombro, e quando via a questão da esterectomia, tirou tudo, quase tudo, e deixou o colo. Sim, aí é muito comum. Ela, mas por que o médico fez isso? É muito comum, tá? A manutenção do colo do útero. Não. Cirurgicamente, tá? Quando nós falamos de cirurgia de intervenção, é muito comum se preservar o colo do útero, tá? Normalmente se tira mais a parte do endométrio, mas se mantém o colo do útero. Só quando há uma ulceração de colo do útero, que a gente vai falar daqui a pouco, ou há um dano no colo do útero, aí se retira absolutamente tudo. Mas se a gente for, né, viajar um pouco, pensar nessa possibilidade, né, de interferência, a gente vai longe. Porque se o útero interfere no sacro, o sacro está preso ao crânio pela dura mater. Por isso também muitas mulheres, quando vão menstruar, têm dores de cabeça, têm tensão pré-menstrual, entendeu? Isso não é normal, tá? Isso não é normal, esse aspecto, né? Então, tudo isso é porque esse órgão vem sofrendo impactos. Uma menina que menstruou aos 12 anos de idade, desde os 12 anos de idade, se ela menstrua todo mês, 12 meses, 12 vezes no ano, ela tem um impacto importante nesse órgão, que pode ficar ali 3, 4, 5 dias num processo de sangramento. Então, não é normal. A gente não pode chegar a isso como normalidade, né?
Então, esse órgão, ele vai sofrer. Então, imagine o seguinte, ele vem sofrendo fisicamente, psiquicamente e biologicamente. Vamos falar assim, tá? Todos os aspectos, tá? Então, primeira coisa, impacto, não poder engravidar, ok? Incapacidade, não posso, por N motivos. Sim. Sou muito nova, não é o momento, estou estudando, meu pai vai me matar, minha mãe, se descobrir, me põe para fora de casa. Eu tenho vários outros projetos na minha vida, eu ainda vou estudar muito, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado. O dia que eu encontrar um homem na minha vida que seja perfeito, o príncipe encantado, eu agora vou querer ter um filho dele. Bom, é possível? Não é possível? Não sei, vamos ter que ver. Porque também muitas pessoas depois não conseguem engravidar. Uma das coisas, útero rígido. Útero rígido é útero disfuncional. Útero disfuncional tem mais dificuldade em engravidar. Então veja o círculo vicioso. Porque agora eu posso tentar engravidar e não conseguir. O que vai acontecer? Ainda mais impacto no órgão. A coisa vai ficar cada vez mais difícil, tá? Então aqui eu estou falando de um processo 100% biológico, tá? A incapacidade real. Ponto. Vamos olhar agora o mundo psicobiológico. Perspectiva do humano, ok? Humano olhando para essa cena agora. Aí vem tudo isso que eu disse. Não é o momento, eu tenho vários outros sonhos, eu tenho várias outras necessidades, parará, 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 parará. Então, veja, nós não estamos mais no 100% biológico. Nós estamos agora no psicobiológico. Aí vamos entender. Como eu disse que os processos eles são comandados pela nossa parte não consciente, uma particularidade do não consciente é não diferenciar o que é real do imaginário. Veja só. Ou seja, se eu estou com medo ou eu tenho medo de sentir medo, o produto final é o mesmo. Entende? Mas eu quero dizer? Sim, O produto final é o mesmo. mesmo. Né? Se eu estou assistindo um filme e naquele filme teve uma separação e eu senti aquilo, pronto, eu me separei. Então, é importante isso daí, tá? Por isso que até eu fiz um vídeo essa semana que eu coloquei lá, de como seus pensamentos e sentimentos interferem diretamente no processo. Porque se eu penso, logo é real. Ok? Não tem como eu dizer para o meu subconsciente, olha, isso aqui não é real, eu estou só imaginando, tá bom? Ok? Então, quando a gente olha tudo isso, veja a quantidade de impactos que o útero vai estar sofrendo. Então, isso influenciaria diretamente no endométrio, que é onde surgiriam os adenocarcinomas, os tumores da região da mucosa uterina, tá bom? Então, esse é um ponto, tá? Aonde mais pode ter câncer no útero? Um dos mais prováveis e comuns, o colo do útero, né? O colo do útero é uma outra região que vem tendo, tanto é que hoje, né, essa visão da medicina intervencionista, né, ela quer já vacinar uma menina precocemente, porque diz que a vacina vai diminuir a possibilidade dela ter o câncer do colo do útero. Enfim, eu nem vou entrar nesses aspectos, porque senão a gente precisa de umas 10 horas de live para a gente poder falar sobre esse processo, tá? Exato. Mas o colo do útero, ele já é uma outra condição, já muda, já não é mais a sensação de procriação, tá? Ele já entra num outro contexto, que é a relação da fêmea com o seu parceiro, tá? Então, de novo, aqui nós estamos falando não necessariamente somente das mulheres. O que o parceiro ele traz para esse processo? Então, o primeiro parceiro que qualquer fêmea faz é com o seu pai, ok? Tá? O primeiro parceiro da vida é o pai, ok? Então, diante dessa parceria, tá? O que o macho traz para tudo isso? O macho traz segurança. Então, quando uma fêmea se sente insegura, nós falamos que ela está frustrada sexualmente. Então, assim, eu não gosto do termo frustrada sexualmente, porque às vezes a pessoa acha que é o sexo em si, tá bom? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Você pode ter um parceiro que na cama é maravilhoso, o sexo é perfeito, porém ele não te traz segurança, ok? Então você está frustrada em relação ao macho, tá bom? Então, assim, segurança é a posição que o macho assume em relação a todo esse contexto, tá? Então, a primeira frustração que a menina vai sofrer é com o papai.
Então vamos lá, vamos dar um exemplo, tá? A menina precisava do pai, porém o pai trabalhava demais. Ou seja, o pai não trazia cuidado para a fêmea no momento em que ela precisava. Os pais discutiam muito e ela sempre ficava insegura em relação ao relacionamento dos pais. Okay? Os pais se separaram e ela não teve a presença da figura masculina. Mamãe era muito autoritária e o pai assumiu o papel de cuidar amorosamente da filha. Ok? Então, isso não é trazer cuidado. Isso é um pai que assumiu um papel em decorrência de uma posição invertida no clã. Você diz assim, Alan, o que é uma posição invertida no clã? Vamos voltar lá atrás. Para a gente entender, eu falo assim, ó, para a gente entender o hoje, nós não podemos olhar para o hoje. Nós temos que olhar para o passado e entender, desculpa a palavra, a merda que nós estamos fazendo ao longo da história para entender o que está acontecendo hoje. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, tá? Nós temos que olhar lá para trás e falar, poxa, o que esses caras faziam lá atrás, no momento em que não existia isso, e por que nesse momento a coisa está tomando conta, o que mudou? É isso que a gente tem que entender. Não adianta eu desenvolver quimioterapia, radioterapia, não adianta eu ficar querendo desenvolver droga para tentar acabar com um processo que não vai acabar desse jeito. Muito pelo contrário. Vai acabar a humanidade e o processo não vai acabar. O Covid que nós estamos vivendo agora é só mais um, entre tantos que irão acontecer se nós não olharmos para o processo e continuarmos olhando para quem? Para o vírus, para a bactéria, é olhar para o produto final. Nós nunca vamos olhar para a causa. O problema não é esse, o problema é muito mais amplo do que parece ser, tá? E nós nunca, escuta isso, nós nunca vamos vencer a natureza. Nós achamos que somos inteligentes, que somos capazes, que temos conhecimento para desenvolver isso, aquilo. Nós vamos continuar perdendo para a natureza. Não adianta. Você ter uma ideia, estava lendo o livro do Steele, As Raízes da Osteopatia, e ele falava assim, quando ele olhava, quando você era comentando da natureza, né? Ele olhava a pessoa morta assim e falava assim, mas que estranho. Um lugar desse tamanho, por que esses insetos, por que esses fungos, enfim, esses vermes só ficam aqui? Exato. Por que eles não ficam em outro lugar? Eles só ficam nesse lugar aqui. E aí, contando a questão do Pasteur, entre outras coisas, né? Mas eu quis comentar sobre isso, porque o meio ambiente, na hora que ele precisa, ele usa naquele local. Ele tem uma situação inteira, mas por que ele está ali, né? E é esse que eu queria que as pessoas entendessem que estão aqui na live com a gente, que a gente está falando exatamente daquele local. Por isso que eu fiz o comentário aí do Steele, porque a gente e o principal, né, Wesley? Quem está te comendo não é a terra, não. É você mesmo. Porque esse fungo que você está falando aí, essa bactéria, ela não estava no caixão que te enterraram, não, meu filho. Ela estava dentro de você. E ela não está te comendo porque ela é mal, não. Ela está te comendo porque, assim como a bactéria, o vírus, o fungo, se alimenta do nosso terreno biológico. Ou seja, o seu terreno biológico está morrendo e ela está comendo o que não serve. É simples assim. Isso é igual rato e lixo. É a mesma coisa. Você tem o lixo, o rato come. Se não tem lixo, o rato não come. Então é isso que a gente tem que entender. Então nós estamos produzindo lixo biológico. O nosso corpo está inflamando demais. O nosso corpo está sofrendo impacto demais. Por quê? Porque a gente só come alimento inflamatório. Você só come alimento industrializado. Você acidifica o seu organismo. Você inflama o seu organismo. Ou seja, você está criando um terreno biológico para que os micro-organismos possam se nutrir. Só isso. Agora, da onde vem esse terreno biológico? É o que a gente está fazendo com a natureza. É a gente destruindo a natureza em prol das nossas necessidades. É a gente querendo achar que nós temos autonomia em relação à natureza. Que nós somos maiores do que a natureza. Que as nossas escolhas são muito mais inteligentes do que o da natureza. Então, isso é importante. Quando eu falo disso, eu estou falando de comportamento. E uma das coisas que vem mudando
é o comportamento. Então não tem como a gente falar do colo do útero sem falar de comportamento. Leão está se comportando como leoa. E leoa está se comportando como leão. Ok? A partir do momento que inverte isso, os leõezinhos não conseguem entender mais nada. Por quê? Porque ele olha para uma mãe com um comportamento masculino. Comportamento masculino é esse, é um comportamento que não tem paciência, é o comportamento que fica chamando atenção, é o comportamento que briga. Esse é o comportamento masculino, deveria ser dos homens. Lá atrás, o que acontecia? Olha só, né? Você via uma casa lá atrás, antigamente. A mãe ficava todos os filhos lá, aquele monte de filho correndo para cá, correndo para lá. Eles faziam arte, a mãe só notava. E falava assim, a hora que o seu pai chegar, o bicho vai pegar. Ou seja, a hora que o leão chegar, vocês vão entender. Aí o leão chegava e pum, ok? Então, isso é posição. Hoje, a mãe bate, briga, bater não pode falar isso daí. Briga, chama a atenção e quem acolhe é o pai. E fala assim, não bate, não briga com ele. Ou seja, comportamento acolhedor é comportamento feminino. Era o contrário. O macho brigava, a mãe acolhia. Hoje a mãe briga, o pai acolhe. Então isso não é trazer segurança. Isso vai fazer o quê? Com que aquela criança cresça, aquela menina cresça, sentindo raiva da mãe, que é o que vai acontecer. E se sentindo apaixonada pelo pai. Quando ela fala, começa a falar lá na consulta, a mãe é a carrasca. Ela arrebenta com a mãe. E o pai? Meu pai é maravilhoso. Pensa num homem bacana, bonzinho, compreensivo, parceiro, sempre teve do meu lado. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Inverso. Automaticamente essa mulher vai tentar engravidar e ela não vai conseguir engravidar. Por que ela não vai conseguir engravidar? Porque ela teria que engravidar do pai dela. Mas não pode, isso é contra a lei, isso é imoral. Como que o macho que vai vir depois vai conseguir ganhar desse pai maravilhoso? Então isso já é um problema de posição. Então, quando nós estudamos, e eu gosto muito e trabalho com essa filosofia da constelação familiar, basicamente, grande parte dos desarranjos que acontecem é por inversões de papéis dentro da família. E aí, o que aconteceu? A biologia começa a agir. Então, quando a fêmea, quando a mulher se sente frustrada em relação à figura masculina, automaticamente o órgão que vai agir é o colo do útero. Então, isso aumenta a possibilidade de diagnóstico de câncer de colo do útero, ok? Então, veja que interessante. Então, não adianta ficar querendo desenvolver vacina para ficar vacinando menina para não ter câncer de colo do útero, porque isso vai trazer outros prejuízos. Não é isso, nós temos que olhar para a estrutura. Um dos males da humanidade hoje é a falta de estrutura familiar. Enquanto a gente não olhar para isso, é um ponto, tá? Então, essa é uma das questões. Então, nós precisamos olhar de novo para a família. Nós precisamos fazer um reposicionamento. E isso não significa que a mulher não possa trabalhar, isso não significa que o homem não possa ficar em casa. Não é isso que eu estou querendo dizer. A leoa, ela sai para caçar. A leoa não fica o dia inteiro no ninho, não. Ela sai, ela mata, ela caça, mas ela volta para o ninho. Volta para o ninho para comer a caça e volta para o ninho para alimentar os filhos. Olha que maravilhoso. Ok, perfeito, não tem problema nisso. Agora, você sai para caçar e quando você volta para casa, como que fica? Ah, não, é insuportável. Porque eu não dou conta. É muita coisa. A casa está sempre bagunçada. Eu não sei o quê. Essas crianças gritando na minha cabeça. Ou seja, você não matou uma leoa e trouxe. Você veio agora perturbada para dentro do ninho. Sim. Você não tem tempo para cuidar de você, entendeu? Quando o macho tenta cuidar, você não deixa cuidar, porque você agora é autossuficiente. Então é isso que eu estou querendo dizer. Chega um momento que você precisa cola, você precisa deitar e precisa ter alguém para... Entendeu? Então é isso mais ou menos. Então essa posição é o impacto do colo do útero, tá? Então esse seria o câncer do colo do útero. Então veja, as coisas estão muito conectadas. Porque se eu não tenho macho para cuidar de mim, eu também não vou sentir segurança no ninho. Se eu não tenho segurança no ninho, eu não posso procriar. Se eu não posso procriar, eu me sinto incapaz. Se eu me sinto incapaz, o endométrio está agindo. Entende? Então, veja, né? Outra estrutura que forma, que não é considerado um câncer, mas o caminho é igual ao câncer, o mioma, que é justamente ligado a isso. Músculo, músculo foi feito para quê? Para poder avançar algo.
o músculo do útero foi feito para avançar filho. Não foi feito para avançar menstruação. Ok? Foi feito para avançar filho. Então, por isso que é muito comum, depois de abortos, por exemplo, as mulheres desenvolverem impacto no útero. Por quê? O aborto é uma perda, o aborto é uma incapacidade de procriar, e você muitas vezes pode encontrar depois um mioma no local do útero. Então, isso tudo envolveria a mulher, tá? Então, isso é importante. Vamos falar agora do homem, porque senão nós vamos ficar aqui e não vamos falar do câncer de próstata, né? E também sem dúvida nenhuma. É muito importante, né? Porque, como a gente está falando aí das mulheres, né? Os homens também se preocupam muito. Tem acho que é isso aqui é azul, amarelo, Novembro azul. Novembro isso, azul. Sobre É o outubro rosa para do... ferrar com as mulheres e o novembro azul para ferrar com os homens. Então, E as pessoas acreditam vai... que é para fazer prevenção. Isso não é prevenção. Prevenção é cuidar da vida. Prevenção é olhar para a vida, né? Você vai ali para fazer diagnóstico. Fazer diagnóstico é quando você já está ferrado. Não adianta nada, né? Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho, dando a moral aqui agora, né? Para os rapazes aí, já que... E se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, vai deixando aí no nosso... aí na página aí que a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Sim. Vamos lá, Alan, vamos falar agora então, dos rapazes. Talvez, né, um dos tipos de câncer mais comum para o homem, né, que é o câncer de próstata. A próstata, ela está totalmente ligada à procriação. Né? Então, o sentido dela também estaria ligado a isso, tá? Por quê? Fisiologicamente, a próstata produz parte do líquido seminal, né, do líquido que vai nutrir o espermatozoide, que é um líquido alcalinizante que faz com que melhore a qualidade de vida do espermatozoide. Porque o espermatozoide não gosta de viver em ambiente ácido, que é outro problema. Porque todas as vezes que a mulher menstrua, inflama, cicatriza, o útero vai ficando mais ácido. E ele mata o espermatozoide. A acidificação mata o espermatozoide. O espermatozoide gosta de ambiente alcalino. E a próstata tem um papel fundamental nesse processo. Então, ele está ligado a isso daí. A outra possibilidade da próstata, ela está conectada à virilidade masculina, né? Não só a capacidade procriativa, mas a capacidade de ereção, a capacidade de ejaculação do macho, tá? Então, vamos entender quais os motivos que poderiam impactar a próstata do homem, tá? Primeiro critério, não sou capaz de procriar, não sou capaz de engravidar. Então, assim, quanto mais tempo o homem viver, mais chance ele tem de desenvolver tumor de próstata. Se você não quer passar por isso, você tem que morrer por volta dos 40, 50 anos de idade, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, naturalmente, se eu escolhi ter uma parceira, a minha parceira vai chegar um momento que ela não vai poder mais me dar filho. Porque, biologicamente, a fábrica vai fechar. Então, isso pode despertar no macho a incapacidade. Porque eu tento e não posso. Okay? Também nós poderíamos falar, não da mulher menopausada, mas da mulher jovem que não quer dar um filho para o macho. Ou casais que estão tentando engravidar e não conseguem. Então, todas as vezes que o tema procriação está impedido de acontecer, isso ativa a próstata do homem. Tá? Então, esse é o primeiro critério. A incapacidade ou a impossibilidade de procriar. Ok? Segundo critério, estaria ligado, né, dentro desse contexto, a uma incapacidade no sentido da ereção ou da ejaculação. Então, se um homem mais velho começa a perder a ereção, isso desencadeia resposta biológica na próstata. Por quê? Isso modifica a capacidade da performance, da virilidade masculina. E isso vai gerar impactos na região da glândula prostática. Então, por que acontece? Veja que interessante, Wesley. As pessoas não conseguem entender o porquê que um órgão reage. Todo o sistema nosso ele foi programado para nos dar uma função suplementar sempre que necessário. Então, imagine o seguinte. Se eu preciso correr de um ladrão, se eu preciso correr de um leão, eu posso ser sedentário o que for. Rapaz, você vai correr. Você vai correr de um jeito que se o Usain Bolt estivesse do lado, era perigoso você ganhar dele. Por que isso?
Porque o seu corpo está diante de um mecanismo de sobrevivência. Se meu filho estiver debaixo de uma roda de um carro, eu vou lá e eu consigo tombar esse carro sozinho. Você não sabe da onde que você tirou força. Entende o que eu quero dizer? Porque o Sim, nosso perfeito. corpo recruta o máximo. Então imagine o seguinte. Se eu diminuo a minha performance sexual, automaticamente os meus órgãos sexuais tentam inverter esse papel. E para isso acontecer, a próstata vai crescer. Como que um órgão... Imagina assim, a tireoide produz hormônio tireoidiano. Se Sim. eu preciso de mais hormônio, a tireoide tem que crescer. Isso é lógica. É como o músculo. Se eu preciso erguer mais peso, o meu músculo faz o quê? Hipertrofia. Então, um músculo hipertrofiar é normal. Um órgão hipertrofiar é anormal. Então, quem disse isso? A medicina, não o corpo. O corpo não disse isso. Se uma mama precisa produzir mais leite, ela cresce. Por isso, com a vaca leiteira, ela tem a mama maior. Justamente porque ela produz mais leite. Então, se a fábrica... Você já imaginou uma fábrica que precisa produzir mais, ok? Mandar funcionário embora? Isso é possível. Entendi. Uma fábrica que vai produzir mais, ela contrata. Então, uma Sim. glândula que precisa trabalhar mais, ela sempre vai crescer. Nunca você vai ver uma diminuição. Sempre ela vai crescer. Então, se esse homem precisa aumentar a capacidade dele procriativa ou de performance, a próstata vai crescer. Ok? Então, esse mecanismo é biológico. Ok? Então, imagine o seguinte. A pessoa fala assim para mim. Então, Alan, eu vou largar da minha mulher e eu vou arrumar uma novinha que pode me dar um filho. Ok. Só que a novinha vai também te dar muito mais trabalho na cama. E você vai ter que aumentar a performance para satisfazer ela. Isso é outro processo biológico que vai ativar a próstata. Por isso que é muito comum homens mais velhos que arrumam mulheres mais jovens ter um aumento do volume prostático. Tanto é que eu recebo paciente no consultório e aí ele chega lá e eu falo isso aí, ele fala, é melhor ficar com a próstata crescida, doutor. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir. Eu arrumei uma namoradinha agora, larguei da minha mulher de 30 anos de casamento e arrumei uma menininha de 20 anos e eu preciso dar conta. E foi depois disso que a minha próstata começou a crescer. Sim, é exatamente isso. Biologicamente, ele está crescendo para aumentar a sua performance. Então, esse é outro critério, tá? Uhum. Então, isso é próstata. Uma outra condição que impacta a próstata, tirando essa questão procriativa, é quando envolve os nossos descendentes, porque a descendência também envolve a procriação. Então, imagine o seguinte, um homem que tem filhos e esses filhos se casaram, porém não querem dar netos para ele. Isso é um impacto prostático, tá? Porque é como se o clã fosse interrompido ali. É o sobrenome que acaba. Isso vai impactar. Homossexualismo, né? Homoafetividade. Quando um pai descobre isso, muitas vezes ele pode sentir que ali os filhos não vão poder também mais procriar pela opção sexual. Opção entre aspas, porque não é uma opção. Isso também é trauma biológico, dá pra gente falar uma outra live só sobre isso daí, tá? Mas isso também vai impactar a região da próstata. Então essas seriam possibilidades. Uma outra condição, isso eu estou falando da glândula prostática. Uhum. Só que a glândula prostática produz e existem os ductos prostáticos, que é o que vai levar à secreção. Então o ducto também tem impacto. E o ducto, a característica dele, são impactos no contexto sexual, porém envolve território. Existe mais uma questão, é o território sexual. Alan, o que seria isso? Vamos a um exemplo, ok? Dentro desse território sexual. Você faz um filho na sua esposa, tá bom? E esse filho cresce e automaticamente ela direciona toda a atenção para o filho e esquece de você. E ela agora diminui a performance sexual com você, porque ela está se dedicando única e exclusivamente à cria dela, ok? Uhum. Então esse comportamento é um comportamento sexual territorial. Por que sexual territorial? Porque a filho te fez perder território, porque automaticamente agora todo o foco está no filho e a sexualidade está prejudicada em relação a isso. Uhum. O filho nasce e o casal leva o filho para dormir na cama com eles.
e isso interfere na sexualidade e território, porque está alguém entre o casal, ok? E automaticamente isso interfere na sexualidade. Então, tudo isso são gatilhos que irão impactar na região do ducto prostático. Qual a diferença? Vamos entender clinicamente. Se o impacto é na glândula prostática, eu tenho alteração de PSA e não tenho comprometimento urinário. Uhum. Se há um envolvimento no conducto, há um prejuízo da função urinária, porém não há uma alteração significativa no PSA. Ok? Porque ele impactaria muito mais os conductos, assim como a uretra, que passa no meio da próstata. Tá? Então, o tumor prostático, quando é só a próstata, não há uma interferência na urina. Porque a próstata, imagine o seguinte, isso é muito importante. Por isso que quando a gente entende clinicamente o que está acontecendo, o paciente começa a falar, a gente já sabe qual é o caminho que nós vamos tomar. Tá? Então, um homem que está lutando por território, por fronteira, enfim, é o conducto. Ele vai ter grande dificuldade de urinar. Tá? Então, imagine o seguinte. A próstata, eu falo assim, quando a próstata cresce, ela aumenta a dimensão dela no sentido vertical. É como se dois prédios... Imagine uma viela, né? Tinha muito isso, uma viela, né? Uma rua hoje, vamos falar assim. Sim. A Paulista aí, dos dois lados tem prédio e no meio tem a Paulista. Então, se eu vou crescendo os prédios, vou pondo andar, eu vou crescendo no sentido vertical. Isso não vai comprimir a Paulista, ela vai continuar o fluxo. Então, quando a glândula cresce, ela cresce no sentido vertical. Isso não compromete a função urinária. Porém, o ducto é o centro. Quando ele cresce, ele obstrui. É um dia de congestionamento aí em São Paulo. Ok? Sim. Não vai, nada vai. Então, nesse aspecto, há um comprometimento do conducto, tá? Então, a grande dificuldade desse homem vai ser a dificuldade de urinar. Por isso que, muitas vezes, os médicos vão lá, e eles fazem cirurgia hoje via laser, onde eles abrem esse conducto e libera de novo o fluxo de urina, porque realmente isso traz... Esse é o maior prejuízo da próstata. Não tem nada a ver com a próstata em si, né? Tem a ver com a questão urinária, quando há um conflito de ordem territorial. Os homens mais velhos, principalmente, eu falo assim, culturalmente, né? O brasileiro, ele honra muito pouco os que vieram antes. Esse é um problema, tá bom? Porque envelhecer é como se você perdesse a autonomia. As pessoas, os filhos querem te interditar. Essa é a realidade. Porque os filhos, quando crescem, pela imaturidade, acham sempre que são maiores do que os pais. Então, quando eu envelheço, por isso que esse conflito acomete muito o homem mais velho. Porque o homem mais velho não tem a chance de conquistar território. Muito pelo contrário, ele vai sempre perder território. É o soldado que precisa entregar a farda para um mais jovem. Então, é nesse momento que surgem os principais sintomas do que nós chamaríamos desse conflito prostático, que é o que leva normalmente o homem ao urologista para poder fazer um diagnóstico. Ele vai fazer xixi e normalmente a maior dificuldade de urinar é ou à noite ou xixi da manhã. Né? Depois, ao longo do dia, melhora. Por quê? Isso é importante. O conducto da uretra e o conducto prostático, eles fecham mais à noite. Ok? Então, à noite, há um fechamento maior devido à ação parasimpática da noite. Sim. Ao longo do dia, como há um estímulo mais simpático, o simpático abre um pouco. Então, fica mais fácil fazer xixi. Tá? Então, isso é um indicativo de que há o envolvimento do conducto. Se for a próstata comprimindo, né, associado a isso, o fluxo ele é interrompido continuamente. Não tem momentos melhor ou pior. Porque você imagina que o prédio, ao invés de crescer para cima, né, no vertical, ele cresceu no sentido horizontal. Então, não tem como um tumor fazer isso. Tumor não, ele cresceu, ele comprime direto. O volume é isso. Agora, a uretra e o conducto prostático, não. Eles têm essa capacidade de dilatar e contrair. Entendeu? Então, você teria momentos piores e momentos melhores, tá? Então, isso é importante. Então, se, olha lá, a pessoa colocando, as crises dele é à noite, de dia não tem nada. Então, eu não vou seguir o conflito da próstata, eu vou seguir o conflito do conducto. Então, esse homem está passando por um processo de um contexto territorial sexual. Entende? Tá? Isso é muito importante. Clinicamente, todo mundo que é meu aluno sabe o quanto eu cobro isso. Detalhe,
Para mim, o detalhe é importantíssimo. Quando o paciente começa a falar, o sintoma que ele te diz, você já tem que saber qual é a área envolvida e o que está por trás, para você poder ajudar. Né? Porque se eu for falar, imagine, esse homem não está com dificuldade procriativa. O homem que a mulher está dando mais atenção para o filho do que para ele tem performance procriativa. Só que ele está vivendo um problema territorial sexual. Então, o problema é outro. Então, isso é muito importante, tá? Então, Sim. eu diria assim, por que se você morrer aos 50 anos, você não vai ter problema na próstata? Porque você não vai ter a sensação de incapacidade de procriar e você, teoricamente, não vai viver tantos conflitos territoriais. Ninguém vai te interditar. Você está na hiperperformance. Você é o leãozão que está dando conta. Ok? Uhum. Então, isso é importante. É um absurdo a gente... está acabando nosso tempo aí. Falar que isso tem relação com hormônio. Quantas vezes eu vejo a medicina bloquear a testosterona do macho? Se tumor prostático tivesse alguma relação com hormônio sexual, quem tinha que ter câncer prostático é o menino de 18 e não o homem de 70. Tá? É justamente o contrário. Se o tumor fosse potencial para... Se o hormônio fosse potencializador de tumor, consequentemente, a gente tinha que ter tumor nos mais jovens, não nos mais velhos. É justamente Sim. quando isso começa a cair que eu tenho o aumento da próstata. Ok? Tá? Então, quando o homem começa a perder virilidade, vitalidade, performance. Não Sim. quando ele está bombando. Quando ele está bombando, que ele pode ter relação com quem ele quiser, a próstata dele tá quieta. Porque se eu disse que o órgão entra como uma função suplementar, se a minha performance está boa, por que o órgão vai sentir a necessidade de agir? Entende? Né? Então, é lógico, não faz o menor sentido a gente falar que ele é hormônio dependente. Tá? Isso não tem sentido nenhum na visão biológica. Muito pelo contrário. Tá bom? Muito pelo contrário. Tá bom? Com certeza. Então, o Jonathan está perguntando aqui se o homem faz uma vasectomia, pode ter uma predisposição a ter câncer de próstata? Só se despertar nele a sensação de incapacidade. Só que a vasectomia, eu sempre falo isso para os meus pacientes, tá? Isso é interessante. Trabalhar isso daí num contexto psicobiológico e muitas vezes ter a sensação de que você pode reverter. Né? Não é igual o cara que foi castrado, tirando o testículo. Esse está ferrado. Esse sim, esse está ferrado. Mas a vasectomia não. Então não precisa despertar isso daí. É a mesma coisa. Todo homem que a mulher entrar na menopausa, ele vai ter um tumor de próstata? Não. Mas se despertar nele a sensação de incapacidade, aí sim. Então tem que despertar a sensação. Se o cara vai lá, faz vasectomia e fala, ó, acabou, fechou a fábrica agora, que eu escuto isso aí. Quantos acham que vão ficar broxa, que vão perder ereção? Tem todo um misticismo por trás disso, que não tem absolutamente relação nenhuma. Então esse que tem esse arquivo próprio, lógico que ele tem chance. Né? Porque uma coisa pode desencadear a outra, né? Então aí sim. O cara que fica na cabeça, né? Nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Sim. Ah, não vou ser aquele cara que eu era antes. Uai, mas como que você quer ser, rapaz? Tem que saber a sua fase, né? As fases que tem, né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo, falando do... Como que é? Sexo anal enema pode afetar a próstata? Cara, o sexo anal, não. Mas o contexto, sim. Porque tem como procriar pelo ânus? Não. Então, não pelo fato de ter a penetração anal desencadear um tumor prostático. Mas o fato de, se você tem penetração anal, significa provavelmente que você tem uma relação homoafetiva. Né? A não ser homens que são hétero e pedem associado à penetração anal, que existe um tipo de orgasmo, que a gente poderia falar também numa outra live, que é o orgasmo bicortical, que ele acontece via pênis e via ânus. E tem muitas mulheres que também têm o orgasmo bicortical via ânus e via vagina. Então, isso é uma questão, muitas vezes, de prazer sexual. Agora, se você tem uma relação homoafetiva, como que vai ser possível procriar? Então, o fato de não poder procriar impacta a próstata, e não o sexo anal, tá? Também o contexto disso, porque imagine, isso poderia interferir na sequência familiar, a relação com os pais. Então, nós temos aí todo um contexto que poderia implicar no aumento de volume prostático, tá? Mas não o ato em si, ok? Tá? Pessoal, isso se não, tiverem mais alguma pergunta que vocês queiram falar aí, para a gente poder
que já está dando o nosso horário aí para... Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta, para a gente poder ajudar vocês aí nessa live sobre o útero, sobre a próstata, vocês podem deixar aí nos comentários. A live ela é sempre gravada, tá? E ela fica na página da Osteopatia São Paulo, então é @osteopatiasp.com.br. E aí vocês seguem a gente, segue o Alan, tá? Dr. Alan Borges. Ô, Jonathan, você está falando sobre a vasectomia em específico? Você tem alguma pergunta sobre a questão da próstata? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Não sei se é alguma outra pergunta, né? Mas nós acabamos de falar sobre a vasectomia. A gente já respondeu sua pergunta lá anteriormente. Você tem alguma outra sobre a vasectomia que você gostaria que a gente comentasse a respeito? Que é legal, né, Alan? As pessoas entenderem que não é, muitas das vezes, o ato em si, né? E sim a percepção de como você enxerga, como a gente comentou na live, né? Ver e enxergar, são duas coisas diferentes, né? Como que você sente isso? Tem pessoas, até eu brinco quando tô falando com os meus pacientes, eu falo assim, olha, você acha que toda pessoa mulher que é traída vai ter algum problema? Às vezes ela tá doida para separar e não sabe como fazer. Exato. É fato. Então não é que não dá para a gente determinar que tal evento desperta tal situação ou tal sensação. Né? Existem pessoas que se separaram e tiveram uma vida maravilhosa depois de não resolver nada, e pessoas que se separaram e tiveram uma vida traumática. Então, não é o ato de separar em si, é como, né, se posicionar, como sentir todo esse processo. Né? Então, essa é uma questão individual. Só que nós temos que entender que nós temos 2 níveis de percepção. Sim. Isso nós deixamos muito claro nessa live. O que é animal, que nós não temos controle sobre isso. E o que são as nossas escolhas. Então, é importante, porque uma mulher ela pode dizer assim, eu não quero ter filhos. Ponto. Uma escolha psicológica ou psicobiológica. Só que o útero pode não entender essa linguagem. E você tem um câncer no útero. Então, são coisas diferentes. Você vai olhar e falar assim, pô, mas eu escolhi. Me falaram que se eu tivesse uma percepção diferente, não iria acontecer isso. Não, não, não. Nós só vamos ter coerência biológica quando os dois entenderem a mesma coisa. Perfeito. Okay? É igual uma paciente que eu atendi hoje. Ela teve uma perda do irmão recentemente e ela procurou com uma dormência no braço. E o nervo é um conflito de separação. E o braço direito, para ela, era conflito com o irmão que se foi. Né? E aí ela falou para mim assim, mas é uma pessoa já com consciência, estudada. Ela falou assim, eu já estou trabalhando o luto. A permissão dele ir. Só que eu estou trabalhando isso conscientemente. Eu não sei se o meu subconsciente está de acordo. Veja a sabedoria. São coisas diferentes. Perfeito. Né? Então, isso é importante. Né? Isso é interessante. Tá? O Poli, a Poli perguntou aqui sobre a mama. Nós vamos ter uma live, não vamos, Wesley? Sobre mama, né? Vamos. Então, a gente vai ter uma continua live seguindo a gente aí, que nós vamos fazer uma live só sobre mama. Tá? Porque a mama envolve muitas coisas, são muitos fatores. Você tem ideia, na live de hoje a gente falou do câncer de próstata, o câncer de útero. Na live de câncer de mama é só ela. Só mama, né? Para você entender que... Eu tenho um curso só de câncer de mama, pra você ter uma ideia. O Alan eu tenho um curso só de mama. Só de mama. E vocês que estão aí antenados, que querem cada vez mais se aperfeiçoar na nova medicina germânica, né? O Alan ele vai estar vindo aqui para São Paulo, tá? No final de abril, começo de maio, para dar o curso dele presencial. Então, se você está querendo aprofundar na nova medicina germânica, entender um pouco sobre esse conceito, como que vocês conseguem ajudar você, né? Que a gente sempre fala isso, né, Alan? Trata você Sim. E vai conseguir ajudar os seus pacientes, familiares, amigos, enfim. É muito bacana. Então, depois vocês podem deixar o contato de vocês aqui no direct, pode mandar para o Alan, pode mandar para mim. A gente vai falar aí
mais a respeito sobre outras coisas. No curso a gente vai estar, o Alan vai estar comentando sobre cada tecido, cada capa embrionária, o que acontece em cada órgão. A gente está falando aqui, igual o Alan comentou, né, da próstata. Então tem uma capa embrionária em um local, tem uma capa em outra, cada um tem um sentido biológico diferente, por isso que é muito importante, tá? A gente está, como o Alan comenta lá, ser específico, porque aí você vai saber cada região, se está numa fase X, se está numa fase assado. Então a gente vai aprofundar bastante sobre isso. E aí a próxima live a gente vai estar comentando também sobre o câncer de mama. Não sei se é a próxima, depois fique ligado aí, vem acompanhando a gente. E a gente vai ter também uma falando só sobre câncer de pele, né, Alan? Tem. Vamos só, ó, o Tomás colocou aí, né? O avançado em São Paulo. Nós vamos ter já está marcado, pode conversar com o Wesley aí, o avançado clínico, que é onde eu compartilho com as pessoas que já fizeram curso de germânica. Não precisa ser o meu, pode ser qualquer curso, que eu compartilho a minha experiência e técnicas de abordagem com o paciente. É uma parte clínica de atendimento, enfim, é bem legal, tá? Então, nós vamos ter também em São Paulo. São Paulo foi uma das cidades que eu escolhi para fazer o avançado. Rondônia, teremos em junho o curso em Rondônia. Para quem perguntou aí, também pode ficar atento, tá? Vamos lá, é isso. Vamos tentar, né, Wesley? Se nos permitirem, né? Se nos permitirem dar todos esses cursos presencial, né? E vamos ver se São Paulo permite aí que a gente faça isso, senão, de qualquer forma, teremos aqui em São Paulo, né? Assim que a gente já deixa as datas, porque é sempre difícil, né? O Alan tem os compromissos dele, tem outras coisas e não dá para poder ser de última hora, e até para os profissionais, né? Se organizarem, né? Tem a questão de logística, às vezes as pessoas não são de São Paulo, são do interior ou de outro estado. Tem avião, tem outras coisas aí. Então, pessoal, Alan, então, satisfação aí, muito obrigado. Boa noite. Foi ótima a live aí, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí na Osteopatia São Paulo e o Dr. Alan Borges. Vem acompanhando aí o que a gente vem fazendo e ajudando os nossos profissionais e ajudando os nossos pacientes. E, Alan, a palavra é sua aí no final. Muito obrigado, gratidão por hoje. E tenha uma ótima noite a todos vocês aí. Agradecer mais uma vez, tá? A nossa parceria, a oportunidade de estar sempre falando, né? Levando mais conhecimento para as pessoas, despertando, né? Um novo olhar, um interesse pelo novo, né? Por novas descobertas, pelo autoconhecimento, enfim. Então, obrigado aí mais uma vez, todos que participaram com a gente, e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.